Oiê, oiê, oiê. Eu sou a doutora Van Monteiro, fundadora do projeto e do método Full Fit. E eu vim aqui para contar um pouquinho da minha história de transformação. Qual foi a minha história de transformação? Quando a gente vê uma pessoa bem tranquila, bem-sucedida, bem alinhada, a gente vira e fala assim: ah, imagina, mas para ela é fácil falar. Ela não tem problema, tá tudo certo. Não é bem assim. Todos nós temos os nossos medos, os nossos problemas, aonde a gente se ancora, aonde a gente tem perdas, aonde a gente tem força. E a gente não pode vir para contar tragédia, se alinhar às tragédias, mas também não é sempre tudo lindo. A gente está sempre passando por transformações. Sempre, sempre. Se por um lado a gente pode ter alguma ajuda, alguma facilidade, por outro não. Então, assim, da minha parte de estudos e tal, eu sempre fui uma aluninha crânio. Sempre fui uma nerdzinha. Meus amigos até que me acompanham podem confirmar isso. Sempre estudei muito, sempre tive notas muito altas, tal. Então, teoricamente, as dificuldades não seriam problema, né? Não teria. Mas no aspecto emocional, não era bem assim. No aspecto emocional existiam deficiências. E quando existem deficiências com a gente, né? Nós somos espelho, o que a gente espelha acaba sendo deficiência. Então, eu tive relacionamentos que não foram tão interessantes, eles não foram tão legais. Se por um aspecto me trouxeram muitos ganhos, em outros aspectos me trouxeram muitos desafios. Desafios esses que eu precisava passar e que, inclusive, eu merecia superar, porque eu estava trabalhando conscientemente num determinado momento, identificando, trabalhando e olhando para essa dor, para essa deficiência, para essa tristeza e fazendo com que pudesse ser diferente. Então, não diferente de outras pessoas, eu também sofri, também tive desafios, dores, tristezas, momentos em que você tem vontade de desistir, sofrimento, relacionamentos abusivos, porque eu não gosto desse termo. Porque se existe alguém que abusa, existe alguém que está se deixando ser abusado, que está permitindo e está escolhendo todos os dias continuar naquela situação, continuar com aquele sofrimento, de alguma maneira, seja por medo, seja por incapacidade, mas a gente está escolhendo até que num determinado momento a gente acorda e passa a escolher uma outra coisa. E até com relação a isso, eu acho que eu tenho mais tranquilidade para vir falar sobre o assunto, porque de fato as soluções sempre chegam e a gente acaba trazendo o resultado tão legal e tão melhor e tão mais amoroso e tão mais vivo, estados de vida que permitem que a gente conte uma história triste, porque ela finalmente tem um final feliz, né? Então, resumidamente, relacionamentos não muito bons, com um último relacionamento de muitos anos, com filhos, com muitos momentos onde eu me senti muito triste, muito sozinha, muito tolhida, muito não dona das minhas vontades, fazendo somente o que os outros queriam.
E muito provavelmente porque eu não enxergava de fato o que eu queria. Então eu estava sempre querendo agradar alguém, eu estava sempre querendo cumprir um papel, ou um papel de mãe, ou um papel de esposa, ou um papel de filha, ou um papel de profissional. Não o meu papel de autora da minha vida, não o meu papel de ser de fato quem eu era, aceitando minha luz e minha sombra. Então, eu tinha defeitos e talvez eu não soubesse lidar com eles e eu queria que as pessoas me enxergassem sem defeitos, né? Só que quando a gente tenta ser o que de fato a gente não é, a gente sofre e também faz os outros sofrerem, porque essa máscara, esse papel, essa atriz, ele não perdura. Ele tem um momento em que ele não dá continuidade. E de fato você se enxerga num vazio, porque você não sabe o que você é, para onde você foi, o que você escolheu. E existem aqueles medos, aquelas situações, mas será que eu posso escolher por mim? Será que eu posso fazer por mim? Será que eu não tenho que fazer pelo filho, ou por não sei quem, ou pela sociedade, ou o que o pessoal fala que é correto, mas não é aquela história de ficar casado pro resto da vida? Então, não é. E independente do que seja, independente do que aconteça, do que ocorra, se não está fazendo bem, se a gente não está feliz, se não estamos na nossa melhor versão, não é o caminho certo. Então, enxergar e olhar que você trilhou um bom tempo um caminho errado não é fácil. Mas a melhor saída é quando você enxerga isso e decide retornar para o caminho real, para o caminho certo, para o caminho que de fato te faz feliz e que te faz bem. E não foram decisões fáceis, não foram términos fáceis, não foram vários desafios até que eu conseguisse me recolocar, até que eu conseguisse estar plena, até que eu conseguisse de fato me transformar, sair da minha relação, sair da minha casa, sair até de uma estabilidade de emprego do lado da minha casa, onde eu tinha uma estabilidade, tudo muito perto, tudo muito tranquilo, com a minha casa, com a minha família, com aquele casulo com a família Margarina, que era muito triste. E a gente não culpa o outro, né? Nós estávamos inseridos, eu estava inserida nessa história e não conseguia sair e sofria. E dentro de um sofrimento de pessoas que pensam diferente, fazem e traçam planos diferentes, começa a ficar muito doloroso. Até que você tem que lançar mão de entender que aquele é o caminho da outra pessoa, não é o seu. E por isso é tão doloroso. E por isso pode ser abusivo, porque a pessoa está traçando o caminho dela e ela está exigindo que você vá por ele e ele não faz sentido para você. E é um sofrimento e não está certo ou errado, só não é o caminho. Então sair de tudo, abandonar tudo, trilhar tudo, mudar tudo fez toda a diferença na minha vida. E foram as estratégias do autoconhecimento, foram as estratégias de me conhecer, de entrar em profundidade na minha essência, que me fizeram transformar tudo isso, ainda que eu visse que não era muito fácil aquele caminho que eu estava trilhando, mas que era o certo. E foi isso que eu fiz. E dentro dessa trajetória eu me descobri, me redescobri.
E a medicina, que já estava tão atrelada, tão traçada, nunca fez tanto sentido. A minha vida nunca fez tanto sentido. Eu nunca fui tão feliz. E dentro dessa alegria, dessa felicidade, dessa transformação, desse prazer, eu me permiti, me amando tanto, transbordar amor para tanta gente, transbordar amor na minha profissão, na minha família, nos meus amigos, na natureza, no meu corpo, na minha vida. E aí sim, permitir que um amor de fato entrasse na minha vida. Então, o que eu posso dizer para vocês? Independente se for fácil ou difícil, se tiver doendo, não é seu caminho. E com todos os desafios, eu posso dizer para vocês, vale muito a pena. Uma hora que o amor tá dentro da gente, o outro amor encontra a gente. E esse amor, que não pode ser nem atrapalhado pelo toque do celular, ele passa a fazer um sentido extremamente importante na nossa vida. Leve. Então, esse é um relato de uma pessoa que passou por grandes desafios e se permitiu estar diante de um amor, finalmente, leve, tranquilo e que realiza e que provavelmente vai trazer muitos mais benefícios. Então guardem essa história com muito carinho. Se vocês quiserem, podem me perguntar mais. Eu não costumo muito falar da minha vida pessoal, mas pode deixar nos comentários, pode fazer pergunta, pode mandar, que eu vou estar pronta para responder. Com muito amor, que hoje é o que transborda ainda mais na minha vida. Um grande beijo. Fiquem com Deus.